Olá, tudo bem? Meu nome é Jair Maciel dos Santos, professor e autor dos cursos de eletricista residencial e predial, também do curso de eletrônica com ênfase na reparação de placas e comandos elétricos. Todos da Telredes Cursos, todos cursos online, você pode fazer de qualquer lugar do planeta, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você que tem interesse em conhecer os nossos cursos, bem como deixar também alguns links de alguns vídeos relacionados com o assunto da aula de hoje, tá? Então, muita coisa que você vai ver aqui, de repente, complementa em aula anterior. Hoje nós vamos abordar um assunto muito discutido nos grupos de WhatsApp dos nossos alunos, que é a questão da escolha, né? Como que ele determina, dimensiona o valor do disjuntor geral, né? Ele tem lá um quadro de distribuição, muitos conhecem como quadro de disjuntores, outros conhecem como quadro de distribuição de cargas, outros conhecem como quadro de distribuição de carga geral, né? QDCG ou QDG, então depende da região, né, pessoal? Depende da região aí, depende a nomenclatura que o eletricista utiliza, tá? Eu utilizo aqui como QDC mesmo, né? Quadro de distribuição de cargas. É um quadro onde você vai colocar os disjuntores da sua casa, da sua edificação, bem como colocar barramentos, dispositivos de proteção, né, DR, DPS, tudo dentro do quadro de distribuição. E depois nós temos também o quadro de medição, tá, galera? Quadro de medição, conhecido como QM, é onde nós temos o padrão de entrada, o medidor, né, de energia, o disjuntor geral da entrada, algum dispositivo de proteção como DPS também pode estar posicionado no QM. Então nós temos um QM e temos um QDC. E a questão desse vídeo é como que eu dimensiono o disjuntor geral, tá, pessoal? Galera, é o seguinte, primeiro que disjuntor geral é necessário em qualquer quadro de distribuição, tá? Tem muitas instalações aí, muitos eletricistas que acabam deixando o quadro de distribuição sem o disjuntor geral. Ele diz que o disjuntor do QM é o suficiente. Porém, galera, por questão de segurança, questão de norma técnica, é indicado a instalação de um disjuntor geral em qualquer quadro que você tenha. Você tenha, por exemplo, aí 3, 4 quadros dentro de uma edificação, né, dentro de uma propriedade. Cada quadro, né, que vai distribuir para alguns circuitos ali, devem conter aí um disjuntor geral, ok? Então, pessoal, nós vamos estar vendo nesse vídeo, né, o assunto que nós vamos estar abordando aqui, a forma de calcular, vai valer para o disjuntor monopolar, que são para redes monofásicas, para o disjuntor bipolar, que é para redes bifásicas, e também para redes trifásicas, que seria o disjuntor tripolar. Tudo que a gente vai abordar nesse assunto vai incorporar aí todos os 3 tipos de disjuntores, tá? Certo? Pessoal, primeira dica então que eu passo para vocês, tá? Com relação à escolha do disjuntor. Vocês verificarem se já existe quadro de medição naquela edificação, tá? Na sua casa aí, na sua loja, na sua empresa. Se já existe um quadro de medição, lá já tem um disjuntor geral. Esse disjuntor geral serve como parâmetro para você definir o disjuntor geral do seu quadro de distribuição. Isso é de forma prática, né? De forma intuitiva, no caso, certo? Sem base em cálculos. Por quê? Porque, na verdade, quando você pede um padrão de entrada para a concessionária vai ter algumas recomendações, algumas coisas que eles vão aceitar, né? Bitola de cabo, forma como você vai instalar, mas principalmente com relação à bitola de cabos, tá? Então, se a concessionária instalou para você um quadro de medição com disjuntor de 50 amperes, significa que os cabos que você tem desde a rede deles, né, do cabo que está conectado à rede da concessionária, que vem até o QM, e os cabos que saem do QM e vão até o quadro de distribuição, eles são, né, compatíveis com o disjuntor de 50. Se não fosse, eles não iriam aprovar, tá? Então, partindo desse princípio, você já sabe que aqui no quadro de distribuição você pode ter um disjuntor igual ou um pouco menor do que o disjuntor que está no QM. Eu normalmente coloco igual, tá, pessoal? Por exemplo, se eu tenho um disjuntor de 50 lá no QM, eu coloco um disjuntor de 50 aqui no QDC. Salvo algumas exceções, onde eu posso estar colocando 40, calculando aqui a demanda da minha instalação. Posso estar colocando um de 40, porque provavelmente esse de 40 vai desarmar antes que um disjuntor de 50, né? No caso de sobrecarga, no caso de um curto-circuito, de repente, né? Claro que nem tudo isso é verdade, né? Porque depende muito da seletividade do disjuntor, tá? Então tem que haver uma seletividade, que é um assunto outro, né? Já não é assunto dessa videoaula, né? Mas normalmente é assim, pessoal, igual ou um pouco menor, mas nunca colocar um disjuntor maior, né, no QDC do que você tem lá no seu quadro de medição, ok? Então a primeira dica que eu passo para vocês, verifique o quadro o QM, né?
para estar determinando o seu disjuntor aqui no QDC. A segunda dica, pessoal, que é muito importante também, é a questão da bitola dos cabos, tá? Qual que é a bitola do cabo que está chegando na tua instalação? Ele é um cabo de 10 mm, um cabo de 16 mm, 25 mm. A bitola dos condutores que entram no seu quadro tem uma capacidade de corrente. E o disjuntor, a função principal do disjuntor é proteger os condutores da instalação, proteger a instalação elétrica como um todo, né? Principalmente os condutores. Então, se você tem um cabo lá que suporta 50 amperes, você jamais deve ter um disjuntor que maior do que esse valor, cara. Tem que ser igual ou menor, né? Então, o que define isso aí. E outra coisa, pessoal, a questão que nós vamos estar falando ali também na sequência, a questão do tipo de material do isolamento, tá? O isolamento PVC, que é esse mais simples, temperatura 70 graus, ele tem uma capacidade de corrente menor do que um condutor de EPR, que são os condutores com isolamento EPR ou XLPE, que suportam aí temperatura de até 90 graus e com isso a capacidade de corrente deles é bem maior, tá? Então, um condutor de 10 milímetros aqui, EPR, suporta, por exemplo, aí os seus 66 amperes, enquanto que um cabo com isolamento PVC suporta aí uma corrente de 50 amperes no máximo, considerando aí 3 condutores carregados dentro do eletroduto, tá? Tudo que nós vamos estar falando aqui de capacidade de corrente, pessoal, tabelas 36, tabela 37 da NBR 5410, elas sempre vão estar referenciadas a instalações em eletroduto embutido em alvenaria, tá? Que é o método B1, conhecido como B1, ok? Então, pessoal, muito importante isso aqui, eu vou estar explicando para vocês aqui, aqui no papel mesmo, que fica mais claro para vocês entenderem. E qualquer dúvida, pessoal, não deixe de estar comentando aí, usa a guia de comentários para perguntar, para comentar o que você achou do vídeo, se realmente esclareceu alguma coisa para vocês aí. Esse vídeo também é indicado para eletricistas, pessoas que estão aprendendo sobre eletricidade. E o pessoal eletrotécnico, engenheiro, já tem que buscar mais informações, tá? Ele vai ter que ter mais recursos, porque muitos projetos que ele vai estar fazendo, o cara pode ter um transformador próprio, né? Ele pode ter uma demanda maior de energia e com isso muda a questão do critério da escolha do disjuntor também, tá? Então vamos dizer que isso aqui é mais para uso residencial, pequenos comércios, pequenas lojas, tá? Não está aí abordando casos muito específicos aí que exigiriam aí um projeto elétrico mais detalhado e mais criterioso, ok? Pessoal, não esquece então do nosso like aí, né? Fortalece o nosso canal para que a gente continue produzindo vídeos aí e disponibilizando. Aproveito para dizer para vocês que nós temos vídeo aqui no canal de instalações elétricas que começam do zero, né? Onde a casa nem sequer começou a ser construída, até a parte de finalização, montagem de quadro, iluminação, instalação de ventilador de teto, chuveiro, circuito de ar-condicionado, a gente deixa tudo pronto, cara. E começa essa casa do zero, para que você tenha aí toda uma noção, né? Um bom conhecimento de como que funciona as instalações elétricas na prática, tá? Tudo isso também eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários ali, fixado para você que tiver interesse em conhecer essa série de vídeos sobre instalações elétricas. Outra coisa, pessoal, esse cálculo que eu vou fazer aqui, eu vou considerar que nós já temos a demanda necessária para casa. E eu tenho um vídeo há 2 meses atrás aí, como que você determina o padrão de entrada, a potência do padrão de entrada, ensino como que você faz esse cálculo de demanda, tá? Então, se você tem dúvidas, também vou deixar na descrição e nos comentários os links desse vídeo, de como que você determina a potência necessária para o padrão. Ali você calcula a demanda e aí nós vamos estar partindo desse vídeo que você já conhece a demanda necessária, beleza? Muito bem. Então, para a gente dimensionar o valor do disjuntor geral da nossa instalação, nós precisamos recorrer aí um pouquinho, né, além daquelas dicas que eu passei para vocês, né, sobre o disjuntor que é utilizado no QM, sobre a bitola dos cabos que já estão passadas lá no padrão de entrada, né, que estão chegando até o quadro de distribuição, tudo isso determina também a questão do disjuntor, tá? Mas você deve olhar aqui para a NBR 5410, pessoal, verificar o que ela está falando sobre esses itens aí, tá? Então, olha só, aqui no item 5.3 vai abordar sobre proteção contra sobrecorrentes, tá? Seria proteção de sobrecarga, proteção de curto-circuito, tá? As proteções principais dos nossos disjuntores aí, né? Função dos disjuntores. Pessoal, e lá no item 5.3.4.1, nós temos uma equação simples que dá para a gente determinar. Aqui nós temos o IB, que seria a nossa corrente de projeto, tá? A corrente que você determinou a partir da demanda. A nossa IN, que é a corrente nominal do disjuntor, tá? Quando nós estiver falando de IN, nós estamos falando da corrente do disjuntor. E nós temos aqui o IZ, que seria a corrente, né, a capacidade de corrente dos condutores, dos cabos, tá? Então note o seguinte, ó,
A corrente do teu disjuntor geral, ela vai ter que ser menor ou igual à capacidade de corrente dos condutores, né? Ou seja, a capacidade de corrente dos condutores deve ser maior do que o valor do teu disjuntor, do que a corrente do teu disjuntor, tá? E a corrente do teu disjuntor, ela deve ser maior do que a corrente de projeto que você fez lá, a corrente que você calculou, né, que você determinou através da demanda necessária para a tua instalação. Tá certo? Então é sempre essa regra aqui. A corrente do teu disjuntor, ela deve ser maior do que a corrente de projeto, né, a corrente de demanda, e ela deve ser menor, né, a corrente do disjuntor menor do que a capacidade de corrente dos condutores, para preservar a vida útil dos cabos, né, dos condutores, e também proteger, né, protegê-lo de aquecimento aí, e aí deterioração do seu isolamento, tá? Então a equação base seria essa equação que você tem que ter em mente, né? Corrente de projeto ou corrente de demanda, né? Corrente nominal do teu dispositivo de proteção e a corrente que seria a capacidade de corrente dos condutores, ok? Bom, pessoal, então pensando nisso, né? Também na NBR 5410 nós temos a tabela 36. A tabela 36, método B1 de instalação, né? Que é eletroduto embutido em alvenaria, né? Nós temos aqui duas propostas. A tabela 36 aqui trabalha com o condutor com isolamento PVC 70 graus. E nós temos a tabela 37, pessoal, aqui, ó, que trabalha com o EPR ou XLPE 90 graus, tá? Então aqui eu fiz dois exemplos para vocês entenderem, tá? Eu tirei aqui o cabo de 10 milímetros, de 10 milímetros quadrado, né? A capacidade dele com isolamento PVC, 3 condutores carregados no eletroduto, 50 amperes, tá? E a capacidade do condutor de 16 milímetros quadrado, 68 amperes, também para 3 condutores carregados. Agora, olha só, essa aqui é a capacidade para esse tipo de isolamento de condutor. Se você utilizar condutores do tipo EPR, que é normalmente aqui em Santa Catarina são os condutores aprovados para o padrão de entrada, né? Ou XLPE, temperatura de 90 graus, você percebe que já há um aumento da capacidade de corrente, tá? Para a mesma bitola 10 milímetros quadrado aqui, você tem 66 amperes, né, contra 50 do PVC. E para o 16 milímetros quadrado, você tem capacidade de 88 amperes contra 68 do isolamento PVC. Ou seja, esses condutores são mais caros, eles são mais grossos, aí, devido ao seu isolamento ser maior, né? Porém, a capacidade de corrente deles é bem superior, tá? Então, são condutores muito recomendados aí para você estar utilizando entre o padrão de entrada e o quadro de distribuição. É um pouco mais caro, mas você compensa na capacidade, compensa na durabilidade, problema de, por exemplo, isso aqui é indicado para subterrâneo, né? No caso, mas em instalações aéreas também já é interessante estar utilizando. Eu diria para vocês, pessoal, que a indicação que eu passo aqui, ó, entre QM, que é o quadro de medição, e QDC, que é o quadro de distribuição, utilizar esses condutores aqui. Mas se caso houver condições técnicas para você estar utilizando essa aqui, né, o condutor com isolamento PVC, também, né, pode utilizar sem problema nenhum, desde que seja eletroduto embutido em alvenaria, né, e não pega umidade, não passe pelo solo, não esteja exposto a sol, né. Se tiver subterrâneo exposto direto à exposição de sol, já vai ter que utilizar a tabela 37 com essas capacidades de corrente aqui. Por que está mostrando corrente aqui, capacidade de corrente de condutores, se nós estamos querendo ver disjuntor? Pessoal, pensa no seguinte, ó, disjuntor, função, proteger esses cabos aqui. Então é necessário que você saiba a capacidade de corrente dos cabos para você poder determinar o valor do disjuntor, ok? Pessoal, nós vamos passar para vocês aqui alguns exemplos, ó. Um exemplo que eu vou passar aqui é de uma demanda de 10 kVA, tá? Eu fiz um exemplo no vídeo anterior, no link da descrição aqui tá como você determina a potência do padrão de entrada, ou seja, a demanda, né? Então você que quer saber como que eu determino esse D aqui, você pode estar vendo esse vídeo, tá? Tá nos comentários também aí. Assiste esse vídeo com calma que você vai entender de onde que sai a potência da demanda necessária para a tua instalação, tá? Então nós vamos partir do princípio que você já sabe, né? Eu preciso, por exemplo, aqui de 10 kVA num sistema monofásico, tá? Fiz dois exemplos para você ficar bem tranquilo aí, pessoal. Fiz com o exemplo de 127 volts, para quem trabalha nessa região, e fiz no exemplo de 220 volts também monofásico, tá? As duas redes monofásicas. Então, no primeiro exemplo aqui, 127 volts, 10.000 VA, que seria 10 kVA,
dividido pela tensão de 127, vai encontrar uma corrente de 78,74 amperes. Essa é a corrente de projeto, digamos assim, né, da demanda. Então você pode estar utilizando um disjuntor, tá? Você pode estar utilizando um disjuntor geral de 80 amperes para a rede 127 para uma demanda de 10 kVA, tá? E lembrando, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Todo disjuntor geral, ele deve ser curva C, tá? Curva C, não utiliza curva B, ok? E para a rede 220 é a mesma coisa, né? 10.000 VA dividido agora por 220 volts, onde você vai ter uma corrente de 45,45, corrente de projeto, digamos assim, onde você pode estar determinando um disjuntor geral de 50 amperes, tá? Escolhe um disjuntor de 50 amperes, curva C, sempre curva C, ok? Então esse exemplo aqui é um exemplo bem tranquilo, você percebe aqui que dependendo da potência, você vai ter um disjuntor e também vai ter uma bitola de cabo, né, compatível. Para finalizar aqui, pessoal, nós temos um outro exemplo, que exatamente o exemplo que eu expliquei para vocês no vídeo de cálculo do padrão de entrada, a gente chegou numa potência, né, numa demanda de 24 kVA. Então com isso a gente pode determinar o valor do disjuntor geral do seu quadro, tá? Como lá naquele exemplo eu citei que nós precisaríamos estar escolhendo aí um bifásico ou um trifásico, eu recomendaria mais o trifásico, né? Então nós vamos estar fazendo aqui o cálculo pensando que é, né, definindo como uma instalação trifásica, 3 fases, tá? E o trifásico, pessoal, está sempre atrelado ao raiz de 3. E o raiz de 3, para simplificar a vida de vocês aí, eu fiz aqui que ela é igual, né, a aproximadamente 1,73 aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Então, ao invés de você utilizar na calculadora a raiz de 3, pode utilizar 1,73 que vai dar certo, tá? Então temos aqui, ó, corrente, podemos chamar de corrente B, né, corrente de projeto, né? É igual a 24.000 VA, que seria o 24 kVA, né? Lembra que a letra K equivale a 1000, né? 24.000 volt-ampere, dividido pela tensão 220 trifásica vezes 1,73. Pessoal, também aqui eu estou fazendo 2 exemplos para vocês, tá? Um trifásico 220 e um trifásico 380, tá? Para você ver a diferença. Então aqui, ó, faz a conta, né? Vai dar igual a 63,05 amperes, corrente de projeto, corrente de acordo com a demanda. Com isso, você pode definir um disjuntor de 70 amperes, curva C, sempre curva C. Então, seria um C 70 amperes, ok? Para essa demanda de 24 kVA, para uma tensão 220 volts. Já se você tiver numa região 380 volts, para a mesma potência, você faz as contas e vai chegar numa corrente de 36,5 amperes. Com isso, nós definimos que a corrente nominal do teu disjuntor tripolar, né, não é um disjuntor monopolar não, tem que ser o tripolar. Ele é curva C de 40 amperes. Então, pessoal, baseado nesses critérios que nós definimos aí a corrente geral do nosso disjuntor. Só para finalizar, pessoal, nós temos uma outra coisa importante, tá? Que está associado à capacidade de interrupção, definido como ICU, tá? Alguns colocam como IK, mas ICU é o que está no disjuntor aqui, tá? Então, olha só, nesse disjuntor nós temos aqui a capacidade de interrupção, né, ICU, para tensão 220/127, ele tem aqui, de acordo com a norma NM 60898, que é a que nós usamos para o padrão residencial, 5 kA para a rede 127/220 e 3 kA para a rede 380/220, tá? Isso aqui é importante, a maioria dos fabricantes já vem com essas informações aqui, tá? Mas quando você faz um projeto, cara, onde tem um relógio, onde tem um transformador próprio, onde tem uma alta capacidade de corrente de curto-circuito de entrada, de alimentação da concessionária, é interessante que você defina isso aqui, tá? No caso, pessoal, para o residencial, eu diria que isso aqui é mais do que suficiente, tá? Eu diria que essas capacidades que existem de corrente de curto-circuito é suficiente para instalações residenciais. Por quê? Porque a impedância dos cabos, no caso de ocorrer um surto, um curto-circuito, né? Há uma variação muito grande de corrente, ela está no patamar, ela sobe muito rapidamente, né? Essa variação rápida de corrente devido ao curto-circuito causa uma impedância maior nos cabos de alimentação que vem desde o cabo da concessionária até os cabos que estão alimentando lá o teu quadro de distribuição, né? Então, devido a essa impedância dos cabos, esses valores que nós temos aqui
são suficientes para a grande maioria dos casos aí nas instalações residenciais, tá? Caso você não esteja nessa situação, tem um padrão próprio de entrada de energia, como por exemplo um transformador de alimentação próprio, um prédio, né? A coisa muda de figura. Aí você vai ter que fazer cálculo da corrente de curto-circuito dessa tua instalação. Aí realmente é tarefa para eletrotécnico, tarefa para engenheiro eletricista, e aí não dá para brincar, tá, pessoal? Mas na instalação residencial, de modo geral, essas informações que tem no disjuntor, né, capacidade de curto-circuito, estão mais do que suficiente. Tanto para o disjuntor modelo DIN, como para o disjuntor modelo NEMA, né? Aqui é um pouquinho mais ruim de ver esse modelo NEMA, pessoal, mas nós temos aqui, ó, tensão 127, monopolar 5KA, 220, 3KA, 380, né? Nós não temos monopolar, claro, vai ser bi ou tripolar, 5KA e 3KA, tá? Então isso aqui vale para o modelo NEMA, né? Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você ainda não deu like no nosso vídeo, por favor, deixe agora seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos de grupo, amigos da área, né? Interessados no conhecimento da eletricidade. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.